Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop sobre tecnologia. E hoje nós vamos ter um convidado espetacular que é o Diego, nosso desenvolvedor Web Full Stack Sênior. Vou fazer algumas perguntas de tecnologias que foram tendência em 2023 e continuarão aí muito ativos nos próximos 10 anos. Diego, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por você estar aqui hoje, fazer parte desse nosso movimento. Eu queria que você me falasse sobre inteligência artificial. Desmistifica tudo para nós. Inteligência artificial tá bombando hoje em dia, né? É um assunto que acho que desde 2020, por aí, começou a crescer muito, foi uma tendência, e hoje já está ajudando muitos desenvolvedores, né? Eu gostaria de trazer mais esse ponto de ajudar o desenvolvedor, porque é o que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, hoje você tem ferramentas como o Copilot, o GitHub Copilot, que ajudam os desenvolvedores a trabalhar de uma forma muito mais prática e eficiente. Ele ajuda você a fazer o que importa, né? Antigamente, quando você não tinha muitas essas ferramentas, você demorava horas ali tentando interpretar código, fechar chaves, parênteses e tudo mais. E hoje essas ferramentas elas já autocompleta isso para você. Então você pensa na lógica de programação, vai executando e ela vai te seguindo como se fosse mesmo um copiloto. Então, em vez de você ir para a esquerda, vai falar assim, ó, vai para a direita ali que é melhor. Isso facilita muito, você ganha muito tempo no dia a dia. Outra ferramenta que está crescendo bastante também é o ChatGPT. Já existem outras ali concorrentes, mas é uma ferramenta para desenvolvedor que é muito boa, porque além dela falar, né, qual é a solução, ela te mostra, ela te dá vários exemplos e você consegue ir aprendendo. Então você vai conversando com a inteligência artificial e vai se desenvolvendo em cima disso. Um ponto que eu acho super legal, Diego, é essa questão do ChatGPT também ajudar. Imagina que a gente já tem a lógica de programação, a gente já tem as nossas linguagens de preferência e aí num trabalho pontual você precisa codar em outra linguagem. Ele super vai ajudar nesse sentido, né? Exatamente, eu já tive essa experiência, né? Então eu tinha um código legado em JavaScript e eu precisava transformar em Python, né? Ao invés de eu tomar várias horas ali para eu estudar como eu ia fazer, utilizar esse recurso, eu simplesmente coloquei no ChatGPT, ele traduziu para mim, ele fez esse trabalho excelente, traduzir instantaneamente aquilo lá e obviamente eu fui pegando alguns pontinhos, né, sempre bom revisar, mas ele facilita muito. Ao invés de eu gastar horas tentando aprender alguma outra linguagem, ele já me ajudou executando de forma instantânea. Ele é um excelente assistente, né? Muito bom. Outro tema que está muito em evidência, eu acho que você vai trazer informações bem importantes, é sobre as nuvens, as famosas clouds. Você já teve experiência com um servidor, por exemplo, e de repente precisou migrar para a cloud? Conta um pouco da sua experiência. Sim, com certeza. Na primeira empresa que eu trabalhei, a gente tinha um servidor lá, ele ficava, a gente usa o termo fritando, né? Esquentava e tudo mais, não podia mexer muito nele, e fora que ele tinha uma limitação de recurso, ou ficava muito caro. E conforme foi passando os tempos, grandes empresas como a Amazon, a Google, começaram a criar os seus próprios servidores que hoje a gente chama em nuvem. Então hoje você não precisa ter um servidor físico para você ter a sua estrutura de DevOps, toda a sua arquitetura lá no seu cantinho. Você consegue contratar os serviços dessas empresas e somente fazer o deploy das suas aplicações e trabalhar ali com a sua arquitetura. Hoje mesmo eu utilizo bastante a cloud da AWS. Ela tem várias ferramentas ali que você pode trabalhar, tanto com o S3 Bucket, o SQS, são ferramentas que você vai precisar utilizar em qualquer aplicação, para você fazer upload de fotos, de vídeos, para você conseguir escalar o seu sistema, e tudo isso você consegue programar e ele vai executar para você de forma brilhante. Ai, que legal. E hoje é muito baixo os números das empresas que ainda tem aquele servidor físico que fica numa temperatura baixíssima, que tem esse problema de não poder esquentar, que é super monitorado. Como você vê esse update de mercado? Eu acredito que tem descido muito a aderência dessas pessoas de ter o servidor próprio, né? Porque facilita bastante, você não precisa ficar fiscalizando o seu servidor. Se você for mudar de algum local, você não precisa levar esse servidor para outro lugar, e principalmente porque hoje o trabalho remoto ele aumentou de forma grande, né?
Então você não precisa se preocupar com quem vai monitorar também esse servidor. Fora que, como eu disse, é muito fácil você criar essas clouds, né? Criar toda essa estrutura, essa infraestrutura, para que o seu servidor possa ser escalado. Muito bom. E tem outro ponto também que eu gostaria de levantar. Precisa de desenvolvedores que saibam utilizar a cloud, não é verdade? Sim. Hoje uma das maiores demandas dessas empresas são os desenvolvedores DevOps, né? Quando você trata de cloud, né, como AWS, GCP, você consegue, como programador full stack, fazer algumas coisas, mas quando você começa a aprofundar esse conhecimento, você precisa já tirar um certificado. Existem hoje vários certificados, né, da AWS, da Google, enfim. E aí você começa a se aprofundar nessa área que se chama DevOps, que é justamente o cara ali que vai cuidar de toda a sua infraestrutura de cloud para que o seu servidor escale e ele não quebre. Perfeito. Agora eu vou trazer um outro ponto para você. A gente tem vários aqui porque a gente precisa esclarecer as dúvidas que mais surgiram, que pediram para que a gente colocasse ali, para as pessoas saírem daqui informadas. Então vamos lá. IoT, Internet das Coisas. Você gosta ou não? Você é a favor? Alexa, prepara um café para mim? Eu sou a favor, mas não tenho muito costume de trabalhar com isso. Porém, eu trabalhei já também numa empresa que desenvolvia radares e era completamente IoT. Então você tem, legal. Hoje mesmo, você passeando aí, talvez você saia daqui, vai sair na rua, você dê de frente com um radar. O próprio radar já tem um IoT. Ele pega as informações, né, de quanto que você está passando ali em frente ao radar e conecta com a internet para mandar essas informações. Então, desde Alexas, radares e outras coisas mais, elas vêm facilitando o nosso dia a dia, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida que eu tenho. IoT é a mesma coisa que sistema embarcado? Olha, são termos que caminham juntos. Na verdade, eu tenho bastante experiência na área da saúde. Por exemplo, sistemas embarcados é quando você precisa desenvolver um software ali num objeto. Qual a experiência que eu tenho, tá bom, Diego? Olha, existem bombas de insulina que elas são sistemas embarcados, onde tem um sensor, que esse sensor vai ali mensurar o nível de açúcar no sangue da pessoa e aí ela vai orientar se deve colocar insulina ou não. Então tem que ser um sistema independente. Mas agora ela entra como IoT. Por quê? Porque você pode conectar esses resultados da dosagem do açúcar no sangue do paciente, ali da glicemia, e subir ela para uma nuvem. Então ela tem essas características de IoT, porque ela vai estar conectada com o celular do médico, do hospital, do familiar. Então, de alguma forma, essa rede se interconecta. Então, o sistema embarcado é quando você tem um sistema que ele opera ali, somente ele, e quando ele se conecta ou compartilha essas informações com outros dispositivos, aí sim nós temos o IoT. Exato. Legal. Diego, e olha só, com tantos objetos interconectados, redes, nuvem, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua compreensão de mercado, sobre segurança cibernética. Eu acho que é um tema que é natural que ele venha com muita força por conta desse mundo conectado que a gente tem hoje. Exatamente. Hoje está crescendo muito a demanda de profissionais de segurança cibernética, porque existem muitos ataques hoje, né? Você vê desde ataques simples, né, como algum golpe aí que alguém já caiu no WhatsApp e tudo mais, quanto de grandes empresas. Realmente saques ou assaltos a grandes empresas justamente por não ter segurança, né, camadas de segurança dos seus dispositivos. E um dos pontos também de várias startups não conseguirem investimentos é porque eles avaliam que a segurança dessa startup está fraca. Então, muitas pessoas que querem investir nessa startup avaliam esse ponto para saber se vai colocar o dinheiro dela num lugar seguro ou não. E essa demanda tem crescido bastante, existem vários hackers, né? A gente chama de hacker. Hacker não é a pessoa que faz aquela parte malvadona, né, de invadir e quebrar o sistema. Isso quem faz é o cracker, né? O hacker é o profissional que ele vai quebrar a sua aplicação, mas para te mostrar essa análise. Então existem vários hackers hoje independentes, que eles chegam, por exemplo, no Google da vida, no Facebook, e eles começam a testar falha de segurança. E a partir do momento que eles encontram essa falha, eles dão um diagnóstico do que está falhando, quais são as possíveis soluções, para que essa empresa não sofra ataque de crackers. Caramba! Não, e outro dado super valioso
que eu tive acesso aí há pouco tempo, é que hoje as informações dos usuários, elas é um ativo que vale mais que o próprio petróleo. Então imagina você ter aí um banco de dados com milhões de informações sobre os usuários e de repente vazar esses dados. A gente já viu várias polêmicas de vazamento que traz danos irreversíveis. Então eu acho que é um profissional que tem campo de atuação e super necessário. Exatamente. E isso é muito valioso para as empresas. Como você disse, o maior ativo são as nossas informações hoje. Então, desde você mesmo se precaver com o seu celular, principalmente com o seu celular, quanto as grandes empresas terem essas camadas de segurança para que você não vaze essas informações, né? Hoje a gente tem bastante aquele autenticador de 2 fatores, né? Acho que a maioria das pessoas hoje já está utilizando isso. Isso também é uma ferramenta utilizada, né? Que foi diagnosticada por outros hackers antigamente. O pessoal foi vendo que essa camada precisava existir para que existisse essa segurança de não vazar dados. Então é uma área que realmente está crescendo muito. Pessoal, então a gente encerra aqui o nosso papo de hoje. Muito obrigado, Diego, pela participação. Eu espero que vocês tenham aprendido com ele tanto quanto eu.